Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O programa OVG Podcast está no ar. Programa esse que faz parte do projeto OVG Insights. Eu sou Francisco Freitas, CEO da OVG Bank Fianças. A sua segurança é a nossa garantia. Acesse www.ovgfiancas.com.br. Bom, pessoal, então, dando sequência aqui ao nosso projeto, sempre trazer para vocês, até agradeço pela sua presença e participação, muito obrigado pela sua audiência. Então, hoje mais um podcast. E o tema de hoje, ele é muito importante. Nós vamos falarmos sobre um tema estratégico e atual, que é a consultoria integrada e as garantias corporativas no cenário empresarial. E para isso eu trouxe aqui uma equipe de profissionais de altíssimo nível que tem muita poeira de chão. Ao meu lado, eu tenho o prazer, a honra de receber aqui em nosso podcast a senhora Flávia Jean Paulo. Seja muito bem-vinda, Flávia, que é diretora da OVG. Olá, é um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade de poder estar participando desse podcast do Grupo OVG Insights. Muito obrigada. Nós agradecemos, Flávia, mais uma vez. Seja muito bem-vinda. Flávia, agradeço a sua presença, até porque nós vamos aqui tratarmos de assuntos de grande relevância, né? E para isso, Flávia, nós também temos a honra de receber, né, aqui a doutora Letícia Leal, advogada e parceira comercial da OVG. Seja muito bem-vinda, doutora Letícia. Muito obrigada, Francisco. É um prazer imenso estar aqui e agradeço muito pelo convite, ainda mais aqui como advogada parceira do Grupo OVG. É muito importante estar aqui com vocês. Muito bom, muito obrigado, doutora Letícia. E nós combinamos essa abertura, né, nesse início, para quebrarmos o gelo, né, para darmos essa... descontrair um pouquinho mais. Mas é aqui na minha frente, então eu tenho também o prazer de receber ele, né, o doutor Guilherme... Tem direito à dedicatória também? A família? Pivato. Sim, nós não combinamos, mas pode ser. Fica à vontade. Todo grande programa, né, caros ouvintes da OVG Insights. Sou Guilherme Pivato, advogado, um grande parceiro aqui do pessoal da OVG Fianças e dedicatória aqui ao meu filho e minha esposa Saskia. Muito bem, seja muito bem-vindo, doutor Guilherme, também advogado e parceiro comercial do Grupo OVG. Flávia, vamos começar? Vamos lá? Muito bem. Bom, Flávia, então para darmos esse início, para começarmos, né, você poderia então nos explicar rapidamente o que significa essa integração entre a consultoria fiscal, contábil e tributária e garantias corporativas? Francisco, quero me apresentar aqui, né, novamente. É um prazer estar participando desse podcast com a doutora Letícia, com o doutor Guilherme. Sou Flávia Jean Paulo, faço parte da diretoria do Grupo OVG Soluções Empresariais e sou muito grata por esse momento, poder estar participando desse podcast. A consultoria da OVG, da consultoria integrada, né? Integrada, vamos lá. Então, por exemplo, qual que é essa integração entre na consultoria fiscal, contábil, tributária, nas garantias corporativas com a área jurídica? Que é importante, né, Flávia, nós frisarmos aqui, até para a nossa audiência, que a OVG não é um escritório jurídico. Estou certo? Exatamente. Perfeito. Sim, não é escritório jurídico, porque senão a audiência acaba confundindo, né? Exato. E vocês até me chamaram a atenção nesse sentido, até agradeço. Então, Flávia, a OVG ela não é um escritório jurídico, né? Mas ela desenvolve, então, a consultoria fiscal, contábil, tributária e as garantias corporativas. O que nós poderíamos comentar a respeito? A OVG, ela atua no meio corporativo, trazendo várias soluções para as empresas, e é muito importante para o crescimento que as empresas tenham uma visão de 360 graus. E a OVG, ela pode trazer isso com a equipe técnica, com o corpo
jurídico, né, com os nossos parceiros, trabalhando com a parte contábeis e com os consultores tributáveis, né? Em toda a área nós conseguimos trazer para os clientes uma visão diferenciada de como crescer, trazer agilidade e eficácia no crescimento da empresa. Muito bom, muito bom. Agradeço a explicação. Agora, Flávia, se nós levarmos, então... você tem um case, um exemplo, de repente, para trazer aqui para a nossa audiência? Sim, Antes de eu me claro. dirigir para a doutora Letícia, que eu já tenho uma pergunta para você, Letícia, também, viu? Claro, com certeza. Atualmente, no cenário que encontramos hoje, existem empresas de pequeno, médio e grande porte. E... às vezes, as pequenas e médias empresas, quando ouvem a palavra planejamento tributário, acham que isso é algo muito difícil, ou apenas que são para empresas multinacionais ou que têm um faturamento muito alto, né? Algo mais elitizado, né? Isso. E, na verdade, todos nós precisamos fazer esse planejamento, né? Eu acredito que até como pessoas comuns a gente faça isso, né? Uma pessoa física, a gente pensa, poxa, eu vou ter essa receita nesse mês, eu tenho aluguel, eu tenho a comida, a internet para efetuar o pagamento. E para a empresa também nada mais do que antecipar os gastos e ver uma forma mínima de reduzir, né, esses custos, efetuando os pagamentos dentro da lei. Então, o planejamento tributário nada mais do que antecipar todos os tributos e gastos que a gente vai ter. E, às vezes, as empresas pensam que isso é somente... As pequenas empresas pensam que isso é somente para as grandes. E, na verdade, é muito importante para as pequenas e médias empresas. Muitas vezes acha que é somente do advogado, né? Que tem que ficar apresentando ali o due diligence, a conformidade entre o tributário, entre a contabilidade, porque muitas vezes o advogado entra na empresa e existem várias dores, né? Essa visão de 360 graus Exato. que ela fala é uma situação onde o advogado usa e muitas vezes isso é imputado ao advogado, resolver problemas. Nem sempre, né? O advogado vai receber ali uma diligência para fazer juridicamente a resolução. Mas isso faz parte da consultoria tributária. Muitas vezes isso uma grande equipe, é multidisciplinar, né? Multidisciplinar também. Exato. Então isso aí pode ser muito bem feito de uma maneira administrativa, né? Que é aí que entra a parceria, né? Por isso que a gente se intitulou aqui como parceiros comerciais, como você havia dito. Para isso que a OVG nos serve, tá? E mais para frente aí, né, Flávio, a gente vai discutir algumas cases aí que a gente tem em relação, mas essa visão 360 graus, ela parte daí. Por isso que eu fiz questão que vocês viessem ao nosso podcast, nosso projeto OVG Insights, que é a sua voz da estratégia empresarial. Porque vocês falam com muita propriedade, com muito conhecimento e uma fala fácil de entendimento para a nossa audiência. E isso é importante, né? Porque o nosso público possa se identificar com aquilo que vocês estão comentando. E pegando um gancho, então, nessa troca, né, de ideias, eu queria, então, me dirigir para a doutora Letícia, né? Então, por exemplo, como que funciona, então, Letícia, esse ecossistema, né, que motivou, então, a criação desse modelo integrado? Qual o papel do AVG, Bank Fianças, dentro dessa estrutura? No âmbito jurídico, principalmente, o que a gente pega muito de parceria da OVG seria em relação às garantias, né? Então, dentro do âmbito empresarial, existem vários tipos de processo jurídico que pode vir para essa empresa, tanto no ramo trabalhista, tanto no ramo tributário, com as execuções fiscais, quanto em relação a qualquer tipo de cobrança, execução em si, advinda dos contratos comerciais que essa empresa possa ter. Então, a gente vai, através dessa parceria, a gente contrata garantias, né? As famosas cartas fidejussórias que a OVG oferece. E a gente oferece essas garantias em processo para dar a possibilidade de discutir sobre a quantia que é devida, realmente
por exemplo, um grande exemplo seria nos processos nas execuções fiscais, né? Onde, para a gente garantir aquele débito que está sendo executado ali, a gente precisa de garantir o processo, né? A gente precisa de dar um valor capaz de garantir aquela execução. Então, através dessas garantias que a gente contrata da OVG, a gente tem essa possibilidade de discutir o débito e aquilo que está sendo cobrado. Ponto interessante aí, Francisco, é o seguinte, né? Muitos advogados devem estar nos assistindo hoje, né? Quantas vezes você, advogado, é procurado para entrar com embargos de execução, seja ela no âmbito fiscal, imobiliário, conversa com o cliente, a maioria das vezes o cliente não tem dinheiro, você está devendo, não tem dinheiro. Né? Mas você precisa, para iniciar alguma discussão ali, de alguma garantia. Dinheiro não tem, porque senão não teria, obviamente, a dívida, né? Onde que você vai buscar uma garantia? A locatícia, quando você pode locar. Cara, eu preciso de valor X. Onde que eu arrumo somente X? Né? Com aquele credor, com aquele devedor que está estressado, não tem muito nome na praça e tudo mais. E aí que gera a situação da OVG Fiança, onde nós colocamos na case do nosso trabalho. Que aí o trabalho muda de figura. Aí a gente vai conseguir conversar processualmente muito melhor. Não é, Letícia? Com toda certeza. E não só nesse âmbito fiscal também, mas teve um caso que eu e o Guilherme atuamos, no caso, que a gente deu como caução da causa para conseguir uma tutela provisória de urgência, né, Gui? Que foi, no caso, que ia acontecer um leilão extrajudicial há cerca de 2 dias depois que nós entramos com a ação, e por a gente oferecer uma garantia, né, que encobrisse o valor daquele imóvel, nós conseguimos, eventualmente, essa tutela de urgência para conseguir suspender esse leilão extrajudicial que ia acontecer. Esse seria um perigo que, caso não fosse concedido, o nosso cliente ia perder o imóvel. Então, quer dizer, pelo que eu estou entendendo, então nós temos a OVG Bank Fianças, né, que é importante para a nossa audiência também se posicionar, e nós temos a OVG Consultoria. Exatamente. Flávia, gostaria de comentar algo a respeito da OVG Consultoria, integrando com a OVG Bank Fianças? De repente, algum case, alguma situação? Nós temos cases realistas, que são de 2 empresas que são muito conhecidas no Brasil, que a gente pode estar usando como modelo para falar sobre o quanto é importante o planejamento tributário. Vou usar como exemplo a empresa Lacta, né, que teve o bombom. Esse caso é famoso, hein? Isso, muito famoso, que teve a sua embalagem, né, alterada e a sua nomenclatura do produto reclassificada, né, dando à empresa a oportunidade de reduzir a alíquota de 5% para 0% de IPI, com um planejamento e com profissionais capazes para atuar no meio da empresa, ela pode trazer não apenas a recuperação de créditos, que é algo que é muito importante, né, mas também a redução de custos que ela tem hoje. Então, isso é muito importante. Também temos o caso da empresa McDonald's, que tinha a casquinha, que era um sorvete, e que também foi reclassificada para uma sobremesa láctea gelada, que também não mudou nada na sua composição, mas houve a alteração, né, a reclassificação no NCM, que é a nomenclatura do produto, e com isso a empresa ela teve uma redução nos seus impostos. Então, o planejamento tributário, ela ajuda a reduzir os riscos, a diminuir a carga tributária, a fazer a recuperação de crédito, e também com a OVG Fianças, a gente ter mais propriedade para ajudar os clientes a passar por esse momento de dificuldades nas garantias. Os advogados como nós, né? Sim, com certeza. Uma coisa legal que a Flávia falou, igual ela citou grandes empresas, né, grandes casos, mas uma coisa legal que eu acho que ela falou, que o planejamento tributário é para todos, né? A gente convive com tributo diariamente, né? A gente vai no mercado comprar qualquer produto que seja, uma caixa de leite, qualquer coisa, a gente está convivendo com o tributo, está presente em tudo do nosso dia a dia. Então, eu acho importante, principalmente para
principal para as pequenas empresas que estão se desenvolvendo. Elas já começar com essa parte de tributação totalmente organizada, isso pode evitar vários problemas futuros. Com certeza. Na realidade, nós estamos tendo uma aula aqui hoje, não é nem um podcast, hein? É uma aula. Uma coisa legal também para se falar, já que já pegamos a parte tributária em específico, né? Todo tributarista, se não tiver um bom contador, tá na área errada. Porque se você não tiver o trabalho por trás, tá bom, você é um tributarista, eu vou trabalhar hoje com um tributário. Como que você vai entrar com uma ação sem documento? Sem nota fiscal, né? Ou tudo bem, tem imposto, paga maior, restituição, enfim. Como é que você vai saber isso daí? Você vai ter que ter algum parceiro, não é? E aí que surge a situação aqui da OVG Soluções, né? Em parceria com os advogados. Então, fazendo um ping-pong aqui na minha área, com a área da Flávia, a empresa da Flávia, nós conseguimos encaixar os trabalhos. Eu não entro no âmbito dela, né? Catálogo de preço, ela faz tudo. A empresa ali, o que eu precisar, nota, destacamento de nota, né? Você quer falar alguma coisa? Não, eu digo, o cliente ele tem uma solução completa, vamos dizer assim, né? Ele chega com uma demanda e aí toda a força-tarefa do grupo OVG, né? É a parte administrativa em si. Então eu estou sempre em contato ali, né? Por telefone, acabo toda vez ligando para a Flávia, hoje eu já tenho até o telefone do pessoal lá, para ver as situações das empresas que eu cuido. Então eu preciso saber tudo, como é que estão as declarações, os lançamentos, lança de tal jeito, temos tese novas, né? Tem uma exclusão, sei lá, uma nova tese aí seguindo do ICMS, exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS, por exemplo. Quem faz todo esse levantamento é a Flávia. Eu, advogado não tem condições de pegar no SPED lá, fazer todo o levantamento de documentação, ficar ali um mês e depois ainda ter que fazer uma ação, é impossível, fica inviável, né? Não, Guilherme, poxa, não. Mas por quê? Multifunção? Tá pior que médico, né? Então tem que estudar falaram muito. Falaram para mim que eu recebi o time aqui, que isso é multitarefa, o pessoal que... e esse corporativo aqui, a gente gosta de delegar. O negócio é ficar lendo. A Flávia, ela quer não falar. Gosta de números, ela quer falar. E frisando, igual a doutora Letícia também falou, os pequenos e médios empresários, eles podem saber o que é uma empresa de simples nacional, lucro presumido, lucro real. Mas essa visão abrangente de 360 graus vai permitir que ele entenda um pouco mais sobre a empresa, sobre os tributos, né, qual a atividade, qual o melhor segmento. E a empresa OVG vai ajudar ao cliente a definir qual é o melhor segmento, qual que é a melhor tributação para aquele cliente, o regime tributário dele. Porque, às vezes, ele sabe, né, que ele tem que recolher, né, vamos falar de uma empresa que é simples nacional, que tem um faturamento aí de 4 milhões e 800, né? E que está atingindo o teto. E, às vezes, acha que abrir uma nova empresa no mesmo... Isso daí é toda hora, hein? No mesmo regime tributário é o melhor naquele momento para a empresa crescer. Realmente, será que é isso, né? Às vezes eu falo, poxa, eu tenho um planejamento tributário. Se eu receber em dinheiro, eu não emitir nota, eu não tenho receita, então eu não preciso pagar tributo. Mas isso, na verdade, é uma sonegação de imposto. Então, como eu posso estar trabalhando dentro da lei e reduzindo os meus custos? Então, a empresa, a OVG e todos os profissionais vão fazer esse trabalho para que o empresário não tenha que saber de tudo, né? Então, nós vamos fazer esse papel e mostrar para o cliente. Reduzir custo ganhar dinheiro, né? Exatamente. Eu ia até, realmente, a Flávia até já respondeu a minha pergunta, que é exatamente perguntar, né? Quais seriam, então, as tratativas, os diferenciais, né, que faz com que a OVG se diferencie no mercado, como uma grande empresa, das soluções tradicionais. Mas vocês já estão respondendo. Agora, eu sempre gosto de trazer, né, exemplos assim práticos, né, porque eu me coloco na posição da audiência, tá, que nos acompanhando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e participação. Fique ligado, OVG Insights, @OVG Insights. Pessoal,
Então, dando sequência, o que vocês gostariam de agregar, então, por exemplo, uma situação como se fosse um case? Né? Vamos então, fazer um negócio? Case. Vamos lá. Imagina, Vamos lá. se você fosse empresário, Perfeito. qual seria a sua principal dúvida, Poxa, de repente? Vamos lá. Lá. Mas isso nós não combinamos, hein? Não, mas... Agora, nós não combinamos. Nós não combinamos isso, hein? Bom, pessoal, agora invertemos o papel. O Guilherme agora está como apresentador. Vamos lá, então, vamos lá, Guilherme, fica à vontade. Pode perguntar. Então vamos lá. Qual seriam as dores, né, que você passaria como empresário? Nossa, são inúmeras, né? Vai depender muito de cada situação, né? Do perfil, do mercado, de tudo, dos seus concorrentes, dos players, né? Do seu posicionamento, enfim, é uma série de fatores, mas eu acho que eu vejo assim, eu tenho comigo o seguinte conceito: fazermos o básico bem feito. Eu entendo que as empresas, muitas vezes, elas deixam de fazer o básico bem feito. O que é o básico bem feito? Contabilidade, exatamente, advogado. Conforme vocês estão, não é? Primeiramente, não é, Flávia? entender qual que é a atividade, quem é o cliente, qual é a atividade, se é um comércio, se é uma prestação de serviço, se é uma indústria. É realmente entender aquela empresa, né? Entender o que ela precisa. Eu acho que, iniciando por aí, eu acredito que primeiramente, ter uma linguagem e um tratamento humanizado, de uma forma mais simplificada para o cliente. Trazer para ele todas as soluções. E vocês trabalham no êxito? Por exemplo, se eu chegar com um projeto, no êxito, como que... Juridicamente, nós não trabalhamos no êxito, né? Trabalhamos assim, depende. É uma consultoria jurídica, né? Mas para isso eu preciso envolver custos. Para mim, ter um posicionamento jurídico do que está acontecendo, né? Então, muitas vezes um sócio nos procura, sei lá, uma transportadora, estamos tendo um prejuízo aqui que não sabemos de onde que é. Não sei se é funcionário, se é departamento que não está funcionando, se é custo elevado, enfim, mas aí eu preciso de uma auditoria. Então tem aqueles custos iniciais, mas quando a gente gera o rendimento, né, principalmente da parte custos jurídica, operacionais. Isso. A gente vai ter os... Estão melhorando. Tem uns custos operacionais. Normalmente, para o advogado, é quando, se necessário, a atuação jurídica, obtém ela via judicial. Perfeito. Porque eu falei, meu papel aqui, eu sempre me coloco na posição de quem está nos acompanhando, né? Então, eu começo a imaginar as perguntas que eles gostariam de fazer para vocês. Isso. E aí, continuando, então, se a gente conseguir uma tese, no meu caso, né? A gente conseguir, se você tem um faturamento de 250 mil, é um grande pagante, sei lá, vamos numa situação básica de CMS, conseguir uma tese de exclusão para você. Isso te reduziu um custo de 30 mil reais, que é praticável... 30 mil tá bom, vai. O que é praticável no mercado é 30%. Né? É assim que se trabalha. Agora, por exemplo, se eu trouxer aqui uma indagação, né? É possível nós elencarmos assim, quais seriam os principais desafios tributários enfrentados pelos clientes e como a OVG ajuda esses? Quais seriam os principais? Assim, é possível comentar algo a respeito? Para mim, do âmbito do judiciário, é interpretação, uma coisa básica. Interpretação. Muitas coisas é confundido direito financeiro com direito tributário. Então, eles acabam decidindo conforme o caixa é conveniente. Ou seja, Guilherme, então, por exemplo, na área jurídica seria a interpretação. E se nós levarmos, então, para a área da gestão, né, contábil, tributária, fiscal, seria exatamente deixarmos de realizarmos o básico bem feito. Quer dizer, se você não realiza um básico bem feito, interpreta de uma forma errônea, quer dizer, há uma desconexão. Isso. É que geralmente quando já chega para o jurídico é quando a situação já explodiu. Exato, já Exatamente. Mas você sabe qual que é o problema, Francisco? Por exemplo, a gente fala planejamento tributário, né? Você planeja tudo bonitinho, dentro daquilo... Com todas essas mudanças... Você passa para a equipe faz todas as nuances lá necessárias, aí tem um artigo 116 do CTN, parágrafo único, que deixa a critério de quem?
do fiscal. Então, às vezes, você faz uma situação de aproveitamento, de custo e tudo mais. O que é insumo? Né? O copo é insumo? Depende da interpretação de quem está vendo. Por isso que eu sempre comento que é importante, por exemplo, as empresas, os profissionais, eles contratarem e buscar, por exemplo, conselhos e dicas com quem... Eu gosto muito desse termo, poeira de chão. Porque o que é poeira de chão? É você ser assim, forjado no aço, não é? Ou seja, você tem a experiência prática, você tem a vivência. Então, hoje eu observo assim, veja bem, pessoal, isso não é crítica, hein? É uma constatação. Tá? As pessoas acabam se aconselhando com profissionais que nunca construíram nada, que não têm experiência, que fizeram um curso vago, que não é... Entende? Quer dizer, então é isso. Aí tem uma interpretação totalmente fora de contexto, não fazem o básico bem feito, não é isso? Uhum. Então, eu acho que esse é o grande diferencial realmente da OVG, é esse ecossistema de profissionais que têm larga experiência, né, que já percorreram na prática, e vocês falam assim, de uma forma muito fácil, de fácil entendimento, né? E é isso que o público precisa. Se nós começarmos aqui a utilizarmos termos, jargões, né, eles não se identificam, não é isso? Exatamente. Vão achar que é algo que não é para eles. Exato. Não é? Um diferencial da OVG também é que Então, cada um na sua área, cada um sabe? só. Porque eu vejo muitos profissionais oferecendo o serviço, faz tudo. Faz tudo. E quem sabe de tudo, não sabe muito de nada. Exatamente. Então, acaba deixando passar aí algum serviço que não é tão bem executado, que no futuro poderia ser evitado, várias consequências, né? Agora, pegando então um gancho nessa nossa reflexão. Flávia, já quanto tempo de OVG? Na consultoria tributária, cerca de 12 anos. 12 anos. Quer dizer, então, vamos imaginar 12 anos, quantas situações que você já visualizou, que já passou por você. Muitas empresas, grandes êxitos, né, grandes sucessos, conseguimos reduzir cargas grandes de empresas que conseguiram reinvestir esses valores na empresa, nos funcionários, efetuamos muitos casos de sucesso. E nesse contexto, porque você tem uma larga experiência, 12 anos, bastante, imagina quantos cases. Qual que é assim, um perfil, por exemplo, de uma empresa, de um empresário, que chegou a alguma situação difícil, reverteu a situação? Eu vejo assim, eu tenho a oportunidade de conversar com muitos empresários, e os maiores empresários que eu conheço, eles são as pessoas mais humildes, mais receptivas, não é? Eu acho que isso faz a diferença. São pessoas humanas, vamos dizer assim, isso faz a diferença. Eles têm humildade para chegar e falar assim, não sei fazer, estou em dificuldade, não é isso? Essa é uma característica do que aquele que chega e fala, não, você quer me ensinar a fazer? Eu estou aqui há 30 anos, agora você quer me ensinar a fazer? Isso ocorre na prática? Sim, isso ocorre muito. Muito, né? E, infelizmente, muitos profissionais, eles não se atualizam. E a contabilidade, o direito tributário é um pouco complexo. E como o Dr. Guilherme falou, existem muitas interpretações. E, às vezes, a forma que aquele profissional interpretou e está trabalhando na empresa, às vezes não é o suficiente para que ele tenha um entendimento devido. E a maioria das empresas fazem o pagamento indevido de muitas contribuições, né? Pelo fato de não realmente conhecer, que nem a gente estava falando sobre o caso do Bombom Lacta, o caso do McDonald's, né? Que é um produto que tem uma nomenclatura, e dentro desse produto
cada item possui, né? Então, dentro dele tem uma carga tributária. Se o profissional ele não entende isso 100%, a empresa ela pode estar tendo um valor de oneração maior do que ela deveria ter no caso. Então, o que é insumo, né? O que é um produto de despesa, né? Então, ele tem que ter esse entendimento. O que é uma verba indenizada, uma verba remunerada. Então, como o doutor Guilherme disse, é muito entendimento. E eu acredito que a reforma tributária ela veio para trazer um pouquinho, né, desse estreitamento que hoje é muito falha assim, no Brasil, né? Então, a gente tem milhares de casos, né, que estão sendo julgados, porque tudo é interpretação. Então, a forma que ela interpreta pode trazer um prejuízo muito grande para a empresa, né? Referente aos impostos. Põe grande nisso, né? É interessante, porque eu estou aqui prestando atenção na fala da Flávia e observo o comportamento de vocês. Vocês estão assim loucos para falar, né? Porque, tipo, estão lembrando situações, de cases, não é isso? Então, doutor Guilherme. Não, ela falou da depois reforma tributária. Aí o caminho para tem muitas coisas aí que nós precisamos, né, tá aprimorando aí, até porque não vai ser fácil. Né? E, inclusive, as consultorias aí precisam se adequar a isso daí. Né? Reforma bagunça, né? Reforma bagunça, porque assim, já tive, hoje estou me consagrando aí, me pós-graduando na USP, né? Pós-graduação, especialização em Direito Tributário, e lá eu tenho, graças a Deus, oportunidade de falar com grandes professores que estão na máquina, né? E, querendo ou não, o resumo da reforma é complexa, difícil de entender. Inclusive, a Flávia, me falou, é uma oportunidade em que muitos empresários vão estar procurando profissionais especializados, né, Flávia? Pegando um gancho nesse ponto, vocês gostariam de dirigir para a nossa audiência para deixar um recado, então, nesse sentido? Seria, inclusive, né? vocês aí estão se preparando aí para 2026, já estão conversando ali com o seu contador, com o pessoal que está cuidando do seu back-end. Esse é o meu recado. O Brasil, o sistema tributário já é muito complexo, é um dos mais complexos. Então, agora a gente vai ter que praticamente reaprender. O Brasil são 300 e quantos impostos? 350? De legislação da Paulista inteirinha ali, estendida ali, é a Paulista. É mais 350 agora, não é uma coisa assim? Eu perdi as perdeu a conta. Só de resolução. Resolução, né? De órgão que você nem sabe que existe. Muito bom. Meus amigos, você vê como o tempo passa muito rápido, né? Já estamos assim caminhando já para praticamente o final aqui do nosso podcast. E é aquilo que eu sempre comento, eu procuro utilizar esse espaço para realmente trazer assuntos pertinentes, de qualidade, e não simplesmente ficar num bate-papo, né? Mas sim com conteúdo que possa ajudar, né? Você, empresário, empreendedor, profissional liberal. Então, consulte a OVG Soluções Empresariais. Aliás, estou sabendo que a OVG é sempre preocupada também em manter-se atualizada em todos os aspectos. Também agora está para lançar uma nova versão do site. Estão sabendo disso? Da OVG Consultoria, isso. Agora, muito em breve, já teremos uma nova versão do site da OVG Consultoria. Anote. Fiquei sabendo que vai ter até um coquetel de lançamento. Não, isso eu não estou sabendo. Eu fiquei sabendo sim. Você como diretor da OVG, que coquetel não estamos sabendo. Como é que vai ser? Os parceiros VIPs? Vamos ter, com certeza. Estamos sabendo. Então, o site da OVG Consultoria é www.ovgconsultoria.com.br e o site da OVG Bank Fianças www.ovgfiancas.com.br. A sua segurança é a nossa garantia. Bom, Flávia, então caminhando, né, vamos dizer assim, já praticamente no final do nosso bate-papo,
algo que você gostaria de acrescentar com base nessa sua larga experiência de 12 anos? Eu falei, são muitos cases, muitas situações, e sabemos também que existem cases de sucesso, existem cases, né, às vezes de insucesso, que também faz parte da caminhada, não é isso? Né? Também não conseguimos acertar todos. Mas tem algum, assim, nesses 12 anos, que você realmente fala, esse foi um case, algo assim que o caso estava perdido, sabe? Perdido e virou o jogo e hoje está aí no mercado, uma grande empresa, recuperou. Eu sei que são vários, mas tem um, assim, que você poderia, de repente, trazer para nós? Se não quiser citar o nome da empresa... Tem uma empresa que eu não posso estar citando não precisa, o nome. porque nós sabemos, por questões contratuais, sigilo, nós temos aqui o corpo jurídico, né? Pessoal, um detalhe, frisando novamente, a OVG não trata-se de um escritório de advocacia. Tá? É muito importante nós frisarmos isso. Né? Flávia, tem algum case que realmente foi aquele marcante nesses 12 anos? São vários, mas um. Sim, são vários, mas nós tivemos um grande cliente e que a gente fez um trabalho de compensação tributária e essa empresa ela estava pagando, já havia pago muitos tributos indevidos e nós conseguimos fazer a recuperação desses créditos e com esse valor ela conseguiu construir uma nova empresa só com o valor que ela economizou dessa restituição. Foi um caso pessoal, muito... olha só. Não, vocês estão falando sério isso? Sério. Não. Sim. Peraí. Então uma empresa estava totalmente, assim, estava quebrada, vamos dizer. Posso usar esse termo? Se eu estiver errado, vocês me corrigem. E foi assim, Flávia, do dia para a noite? Não foi do dia para a noite, para falar a verdade, não, né? Há todo um processo de documentos, de análise. A equipe ela vai trabalhar junto com o corpo jurídico para estar encontrando todos os benefícios, fazendo as apurações de todos os documentos, todas as análises, para que tudo seja feito dentro da lei. Às vezes isso pode ser administrativo e às vezes isso precisa ser homologado. Então, no caso, às vezes precisa desse prazo para que haja a efetivação. Uma curiosidade, quanto tempo mais ou menos assim para virar esse jogo? Temos uma ideia. Olha, Francisco, demorou cerca de uns 2 anos, mais ou menos. 2 anos. Foi um prazo bom, né? Foi um prazo até bom. Que foi rápido, curto. até que foi rápido. Achei bem curto, foi na rápido, verdade. Uns 2 anos. Até que foi rápido. Conheço situações aí de 5 anos. Então, tudo depende do cliente, da documentação que ele tem, porque isso é muito importante, porque nós precisamos analisar toda a documentação, né? Hoje é mais prático porque nós temos bastantes arquivos digitais, mas antigamente os arquivos são PDFs, então a gente tinha que fazer toda a análise, verificar se aquelas guias foram pagas, se realmente tinha esse valor a ser recuperado. Então, nesse caso, que era a maior parte era física e o cliente era de outro estado, então demorou um pouquinho para a gente poder finalizar, mas a equipe é muito competente, técnica, e nós conseguimos realizar esse trabalho com o cliente. Ou seja, e aí depois com esse, vamos dizer assim, com esse recurso, né, com essa reengenharia, vamos dizer dessa forma, ele abriu uma outra unidade? Sim, eles ficaram muito felizes, enviaram foto do prédio novo que eles construíram e foi muito gratificante a gente poder ajudar as empresas, né, a crescerem e reinvestir melhor o seu capital, o seu dinheiro. Poxa, parabéns, viu? Olha. Trabalho bem feito. Em 2 anos foi algo muito rápido. Muito rápido. Eu achei extremamente rápido. E na área jurídica? Quer dar proeza, doutora Letícia? Eu falo a minha. Eu acho que você Quer que eu tá fale? mais experiente aí para falar. Bom, situações, né? Gestão de passivo, vamos falar. Você pega uma empresa ali, não vamos falar de ganho, né? Vamos falar um pouco da tristeza também, né? Você pega uma situação onde o cliente tá ali quase 60, 50 milhões devendo.
com execução fiscal ali, já perto de penhorar os bens maquinários da sede. Você imagina como é que fica a cabeça de um empresário aí, né? Nessa situação. Uma situação de uns 2 anos atrás, né? Mediante garantia. Sem a garantia a gente não iria conseguir, com muita insistência, conseguimos tirar o foco da penhora da sede, fazer com que a empresa continuasse seu trabalho laboral e direcionasse isso para a garantia, né? E isso foi, para mim, muito gratificante, porque eu não só protegi bens materiais ali, mas vão colocar aí uma centena de empregos também, né? Exatamente, o impacto social, muito bem lembrado. Impacto Isso social possibilitou tremendo. que a empresa Exato. continuasse trabalhando. Muito bem abordado, Guilherme. Por exemplo, esse case que a Flávia também trouxe, imagina o impacto social, né? Porque o número de colaboradores, né, Flávia? De empregados, enfim. Exato. E mais esse case, quer dizer, Isso então... daí é uma situação onde, se não tem uma proteção técnica ali, jurídica, eles vão ver no lado deles. E tá certo. Né? Não pagou, então vamos ver o que temos, né? Que dá para penhorar. Se tiver para penhorar aí, eu passo de caminhão de lixo aí e venho pegando. Cara, em sede de execução eu já vi penhorando até lápide. Penhorando? Lápide. A lápide? A área de onde coloca isso, outro lápide, já vi penhorando praticamente tudo. Eles penhoram tudo. O que tiver... É feio. Bem feio. É o que eles vão... Às vezes nem é por conta do valor, mas é para forçar o pagamento. Então, eles vão penhorando o que dá para penhorar. De todas as formas, eles vão de toda a forma. Bom, nós estamos chegando então ao final do nosso podcast OVG, né, do projeto podcast OVG, né, do projeto OVG Insights. Na realidade, vou até repetir, eu tive uma aula aqui hoje e tenho certeza também que a nossa audiência não foi nem um podcast, um bate-papo, tivemos uma aula realmente bem diferente, né? Bem diferente. Eu aprendi muito com vocês e eu tinha certeza, porque conhecendo, né, o nível de profissionalismo de cada um de vocês, a capacidade profissional, eu até me preparei bastante para esse bate-papo aqui, porque eu falei, olha, não vai ser fácil hoje, hein? Entendeu? Não vai ser fácil. Que isso, não para tanto também. Não, mas é verdade, porque vocês, aquilo que eu falo, vocês trouxeram assim, situações práticas, isso é muito bom, né? Então, eu gostaria de passar a palavra para vocês nesse final. Doutor Guilherme. No final aqui, um agradecimento por expor o que muitos acham que é um trabalho chato, que é o jurídico, mas poder aqui ter demonstrado um pouco da importância, né, para o empresário, que não é puxando sardinha para o meu lado, mas consultoria e o jurídico não é gasto, é um custo, né? Então, essas são minhas considerações. Muito bom. Doutora Letícia? Eu queria primeiramente agradecer, né, pelo convite, por estar aqui, por estar podendo ter esse bate-papo com todo mundo e por estar podendo mostrar um pouquinho do nosso dia a dia, né, do que a gente passa, do nosso trabalho que a gente faz, dos casos de sucesso também, mas também de muito trabalho. Muita poeira de chão, né? Flávia Jean Paulo. Quero agradecer a oportunidade e o convite para participar desse podcast, pedir desculpas pelo nervosismo, a gente está acostumado a trabalhar no escritório, atrás do computador, né, quietinho, então quando a gente vem ficar na frente da câmera a gente fica um pouquinho tenso, mas quero deixar aqui minha gratidão e falar para você que é empresário de pequena empresa, média empresa, também das grandes, se tem dúvidas, precisa de planejamento, organização, parcelamentos, se tem dúvidas, quer aprender um pouquinho mais sobre essa questão da consultoria e planejamento, sobre qualquer dúvida que esteja correlacionada à empresa, que nós estamos aqui com capacidade para poder trazer soluções para sua empresa e que, apesar de parecer um assunto um pouco complicado, na verdade não é complexo, porém pode ser explicado de uma forma bem mais simples, tranquila. Exato, é um assunto, como se diz no jargão, né, pesado, um assunto complexo, mas vocês conseguiram, né, passar aí de uma forma muito
de forma assim, linguajar simples e fácil entendimento. E, repito, é isso que a nossa audiência gosta, né? Nessa identificação. Que existem soluções empresariais para as empresas. Existem soluções e o mais importante, né, que eu já frisei e volto a reforçar, procure orientações e dicas de profissionais, empresas que já percorreram na prática, pessoal, eu vou repetir, hein? Na prática, o caminho que você deseja percorrer. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento também ao Grupo OVG por essa oportunidade. Já deixo o convite para que vocês retornem também numa próxima oportunidade, porque vocês têm aí uma grande experiência. Né? Nós vamos aí, vamos organizar uma próxima. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso OVG Podcast. Fiquem ligados, sigam as nossas redes sociais, @OVG Insights. Eu sou Francisco Freitas, CEO da OVG Bank Fianças. A sua segurança é a nossa garantia. OVG Insights, a voz da estratégia empresarial. Até o próximo episódio.